Está completando 3 anos parada no Congresso a PEC que propõe regulamentar o foro privilegiado no Brasil. Sobre isso, nós vamos conversar agora com o autor dessa proposta, o senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná. Seja bem-vindo, senador. Obrigado pela entrevista. Boa noite. Boa noite, muito obrigado. Senador, essa semana, ainda em linha com essas propostas de combate à corrupção, foi rejeitada na Câmara, ou pelo menos adiada a votação, justamente porque não havia apoio, uma resistência muito grande dos partidos, à votação da PEC da prisão após condenação em segunda instância. É uma matéria difícil de avançar, assim como é difícil de avançar essa proposta de autoria do senhor do fim do foro privilegiado, né? Por que tantas resistências e o que o senhor vislumbra para o futuro? Existe ambiente no Congresso Nacional para que pautas como essa sejam aprovadas? Bem, há um enfrentamento, sim, daqueles que querem justiça contra aqueles que querem a impunidade, exatamente para se protegerem de delitos que praticaram ou de delitos que pretendem praticar. Não se justifica o Brasil ser o único país dos países, de 193 países vinculados à ONU, apenas o Brasil não tem prisão em primeira ou segunda instância. Os demais, todos, prendem em primeira ou segunda instância. E, evidentemente, o foro privilegiado é a maior excrescência. Esse projeto eu apresentei em 2013 no Senado. Depois de 4 anos, nós conseguimos aprovar no Senado, no dia 31 de maio de 2017. Chegou à Câmara no dia 7 de junho de 2017. Foi aprovado na Comissão Especial no dia 11 de dezembro de 2018. Neste sábado serão, portanto, 3 anos na gaveta. E a gaveta não é o lugar, não é o melhor lugar. A gaveta é o lugar do desrespeito, é um assinto, é um escárnio, porque o foro privilegiado protege 55 mil autoridades, mais de 55 mil autoridades no Brasil. É uma espécie de guarda-chuva protetor de meliantes do colarinho branco. O fim do foro privilegiado será um salto civilizatório. Se nós aprovássemos a legitimação constitucional da prisão em segunda instância e o fim do foro privilegiado, alcançaríamos estágio de país desenvolvido em matéria de justiça. O nosso sistema judicial poderia se comparar aos mais avançados do mundo. Aí sim teríamos uma nova justiça, onde todos seríamos iguais perante a lei. Agora a pergunta é essa: por que não aprovam? Ficam sob suspeição aqueles que não querem aprovar essas propostas. Agora, senador, ainda falando dessa proposta do senhor que não avança há muito tempo, até por uma questão de conflitos de competência. Essa questão do foro privilegiado, ela gera também muitos conflitos de competência que depois são questionados na justiça, decisões são anuladas e a gente está vendo isso acontecer até com certa frequência, né? Exatamente. É uma pergunta muito importante esta, porque o foro privilegiado possibilita um conluio. Vamos explicar bem o que é esse conluio. Só senadores podem julgar ministros do Supremo Tribunal Federal. E só os ministros do Supremo Tribunal Federal podem julgar parlamentares. Então se estabelece um conluio. Vocês nos protegem e nós protegemos vocês. Veja o exemplo, na Operação Lava Jato. Enquanto nós tivemos mais de 280 condenações em primeira e segunda instância, no Supremo Tribunal Federal, com foro privilegiado, só tivemos uma condenação durante a Operação Lava Jato. Este é um exemplo, né? Esses números mostram como o foro privilegiado é o guarda-chuva protetor, é uma ferramenta da impunidade. Acabar com o foro privilegiado certamente é solução para tantos outros problemas, né? Certamente esse conluio desaparece e nós não teríamos mais essa relação de promiscuidade entre um poder e outro. Miguel Daúde, sua pergunta. Senador, essa questão da prisão em segunda instância, por diversas vezes o próprio Supremo não reconhece em decorrência da nossa Constituição de 88.
Essa proposta do senhor é para mudar a Constituição de 88. Em 88, a Constituição foi feita por parlamentares. E quem vai decidir isso, no momento, é parlamentares. O senhor acha que tem chance disso ser aprovado? Veja, o próprio Supremo Tribunal Federal consagrou, nós tivemos a jurisprudência consagrada durante anos, né, possibilitando a prisão em segunda instância. O ex-presidente Lula, por exemplo, foi preso porque nós tínhamos a prisão em segunda instância. E, obviamente, houve um objetivo. O Supremo Tribunal Federal mudou convicção. Ministros mudaram a própria convicção, alterando o que pensavam antes, não vale mais. Antes valia a prisão em segunda instância, agora não vale mais. O objetivo era a liberdade do ex-presidente Lula e a sua elegibilidade. E como decorrência disso, nós estamos verificando anulações de outras sentenças prolatadas, liberando outros marginais do colarinho branco. Outros barões da corrupção estão sendo beneficiados graças a essa decisão infeliz do Supremo Tribunal Federal. E o Supremo sinalizou que agora a bola está com o Congresso é que tem que legislar, e nós encontramos dificuldades no Congresso. Eu apresentei uma proposta que restabelece a prisão em segunda instância em 2018, é a PEC número 13 de 2018. Outros senadores apresentaram, o Lazier Martins apresentou um projeto que altera o Código de Processo Penal, uma coisa mais rápida e que nós percebemos seria melhor acolhida até no Supremo. Nós conseguimos aprovar na Comissão de Constituição e Justiça e o líder do governo requereu, porque era uma decisão terminativa na Comissão de Justiça, deveria ir para a Câmara, ganhando tempo, portanto, e o líder do governo requereu para que fosse ao plenário. Colheu as assinaturas e levou para o plenário, mas para o plenário não foi para a gaveta da presidência do Senado. E na Câmara há essa proposta, que encontra todas as dificuldades, até porque houve uma ampliação alcançando os vários ramos do direito, e, obviamente, com o objetivo, talvez, até de dificultar. Enfim, o que é preciso dizer? A estratégia é sempre não colocar na ordem do dia, ou seja, não colocar em deliberação. Porque se coloca em deliberação, como nós conseguimos no Senado, o fim do foro privilegiado, a aprovação é inevitável. Porque é preciso ser muito corajoso para um parlamentar votar contra uma proposta dessa e depois ir para o aeroporto ou ir para o restaurante. Sem dúvida nenhuma, essa pressão popular obriga o voto. E a estratégia é esta, de guardar na gaveta, de não retirar da gaveta, de não colocar em votação. Por isso, a pressão tem que ser na direção do presidente da Câmara dos Deputados. Ontem ainda falei com ele em Brasília e perguntei, e o foro privilegiado? Não vamos votar na Câmara? Basta uma sessão da Câmara com votação em 2 turnos. A proposta está pronta, não cabe mais alteração. É votar em 2 turnos numa sessão da Câmara e promulgar no dia seguinte. O salto civilizatório ocorrerá. Aí ele disse, estou esperando o momento mais adequado. E qual seria o momento mais adequado? Alguma esperança? Sim, eu acho que cabe ter esperança, porque o ano que vem é eleição, e uma pressão no ano que vem pode obrigar a votação dessa proposta, porque esta está na marca do pênalti, é só chutar. A prisão em segunda instância já há um processo que vai demorar mais tempo. Agora, a senadora, a pergunta é do Zé Maria Trindade. Salve, senador, muito boa noite. O senhor sabe que eu acompanhei muito o seu trabalho aqui em Brasília e eu cheguei a pensar que essa história do praticamente o fim do foro privilegiado, né? Porque a sua proposta deixa apenas para os presidentes de poderes. Ele seria aprovado porque antes, senador, o senhor estava já no Congresso, era impossível processar um parlamentar, era preciso a autorização do Congresso, era imunidade parlamentar total.
Depois deixou de exigir a autorização, mas o Supremo não punia ninguém, não abria processo e não punia. Mas agora o Supremo está punindo. Então eu senti que havia no Congresso um pensamento até melhor que seja pelas vias normais, depois chega no Supremo. Mas mesmo pensando assim, e tem muitos parlamentares que acham que deve acabar com o foro privilegiado, não por honestidade, mas porque eles terão mais vantagens, né? E por que isso não aconteceu? O senhor discorda do meu pensamento de que alguns deputados querem o fim do foro privilegiado por vantagens próprias até? Olha, alguns preferem a aprovação do fim do foro privilegiado, até porque o Supremo Tribunal Federal já eliminou parcialmente o foro. Atualmente, por decisão do Supremo, há jurisprudência consagrada, o foro vale apenas para crimes praticados durante o mandato. Antes não, antes era geral. Conquistou o mandato, está obrigado o processo a ir para o Supremo Tribunal Federal. Agora, eu descobri que a pressão vem de fora. Não é apenas o parlamentar que tem, evidentemente, receio de uma responsabilização criminal que impede a votação do foro privilegiado. Essa pressão vem do próprio judiciário, porque é preciso dizer, para aqueles que provavelmente não saibam, né, certamente alguns não sabem, o foro privilegiado não beneficia só político, beneficia autoridades dos 3 poderes, de baixo em cima. E há uma pressão do judiciário para que se impeça a aprovação do foro privilegiado. Uma das alegações é: um juiz de primeira instância pode condenar à prisão preventiva um magistrado do Supremo Tribunal Federal? Então, essa pressão vem de outros poderes. Não podemos responsabilizar apenas o parlamento. Há uma pressão que vem de fora. Eu sei disso porque acompanhei o debate dessa proposta na Câmara, na Comissão de Justiça, depois na Comissão Especial, e conversei com o relator, que estava sendo coagido a propor alterações à proposta. Eu discuti com ele que, para exatamente a biografia dele, não ficaria bem fazer qualquer alteração que reduzisse a importância da proposta. E ele não alterou, mas confessou que a pressão que ele recebia vinha do outro poder. Senador, e rapidamente para fecharmos, falando um pouquinho sobre a movimentação do partido do senhor, o Podemos, para 2022, amanhã mais um momento importante, que é a filiação do ex-coordenador da Força Tarefa da Lava Jato, Deltan Dallagnol, né? Está marcada para amanhã essa cerimônia. O senhor, inclusive, já anunciou que vai comparecer também, junto com outras lideranças do Podemos, com o ex-juiz Sérgio Moro. Qual a expectativa? E o Deltan deve se candidatar mesmo a deputado, é isso? Exato. Amanhã, às 10 horas, aliás, 11 horas, aqui em Curitiba, nós teremos a filiação do Deltan Dallagnol, que deve ser candidato a deputado federal. Ele afirma que a tarefa dele no Ministério Público foi concluída, esgotou-se. E ele entende que, com a ferramenta política, poderá dar continuidade a esse enfrentamento, a esta luta, para que o combate à corrupção seja uma realidade no país. A institucionalização de uma política de Estado de combate à corrupção é o sonho de muitos, inclusive dele, de Sérgio Moro, outros procuradores, outros juízes e também de algumas lideranças políticas. Nós pregamos em 2018, durante a campanha eleitoral, que um dos sonhos nossos era exatamente a institucionalização de uma política de Estado de combate à corrupção, no modelo da Operação Lava Jato. E hoje o que nós estamos verificando é o crescimento desse confronto entre os adeptos da impunidade e os defensores da justiça. Na linha daquilo que ocorreu na Itália, né, onde a corrupção conquistou a impunidade. Aqui a corrupção quer vingança, quer fazer de vítimas aqueles que combateram a corrupção, que denunciaram e julgaram corruptos. E procuram sequestrar, inclusive, a narrativa. Então, figuras como Deltan entenderam que era importante vir para
este campo de combate, que é na área política, especialmente no parlamento, porque ele próprio, ainda procurador, coordenador da Força Tarefa da Operação Lava Jato, ia ao Congresso Nacional defender a aprovação das 10 medidas de combate à corrupção, que foram, lamentavelmente, deterioradas na Câmara dos Deputados e que até hoje não foram aprovadas. Então, há uma luta a se travar para obter avanços na legislação criminal, porque o que tivemos nos últimos anos foram retrocessos. O Congresso aprovou o quê nos últimos anos? Aprovou uma lei de abuso de autoridade para intimidar investigadores, intimidar os que denunciam e os que julgam. O Congresso aprovou a flexibilização da lei da improbidade administrativa, uma não-lei, não é? Exatamente para facilitar a corrupção. O Congresso, enfim, tem caminhado para trás e não para frente na legislação. O mesmo pacote do Sérgio Moro, pacote anticrime, antiviolência e anticorrupção, ele foi fragilizado na Câmara, chegou ao Senado com alterações negativas e nós fomos obrigados a aprovar na última hora com compromisso de veto em alguns dispositivos, porque não teríamos nada se não aprovássemos. Então, senador, há muito a fazer no Legislativo. E isso é que motiva Dallagnol, não é? O Deltan Dallagnol, a disputar uma eleição de deputado federal. Perfeito. Nosso tempo está esgotado, mas quero agradecer-lhe muito, senador Álvaro Dias, pela presença aqui no Jornal Jovem Pan, pela entrevista. Uma boa noite. Eu é que agradeço. Um grande abraço a todos. Esse tema é fundamental. É uma aspiração nacional, uma nova justiça para o país com um novo sistema judicial. Grande abraço a todos. Boa noite.